Boa noite, amados, paz e graça. Chegou a nossa quinta-feira tão esperada, quinta-feira do nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. Para mim, é sempre um motivo de gratidão a Deus poder estar com você nesta noite tão especial, uma noite onde nós paramos todos os nossos afazeres nesse momento, para estar estudando a Palavra, para estar meditando um pouquinho mais no que é a Palavra de Deus. Nós temos meditado no decorrer dessas semanas sobre quem é Deus, tá? E hoje eu quero continuar comentando sobre isso, né? Hoje eu quero estar falando sobre Deus como Pai. Nós vamos ver durante esse mês Deus como Pai, Deus como Filho e Deus como Espírito Santo. E hoje eu quero estar trabalhando um pouquinho nessa questão de Deus como Pai. Nós já observamos alguns pontos durante esses meses, mas hoje eu quero me aprofundar um pouquinho mais. Mas antes de tudo, eu quero estar orando com você. Quero estar orando pedindo para que a graça do Deus Pai Todo-Poderoso possa estar trabalhando na tua vida, no teu coração, nos teus sentimentos, e tudo que nós possamos fazer seja para a alegria e honra do Pai. Vamos orar? Pai de amor, Pai, que é rico em misericórdia, somos gratos a Ti, gratos por esse momento especial, um momento onde nós deixamos todas as demais coisas para estar Te louvando, para estar Te agradecendo, Pai. Sabemos que Tu pode todas as coisas, tudo está no Teu controle, tudo está em Tuas mãos. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possam estar reinando de uma forma sobrenatural na vida de cada um. Que cada pessoa que vai assistir essa live nesse momento, ou que vai assistir depois, através do Facebook e também do YouTube, possa ser abençoado pelo nosso Deus. Eu oro, Pai, grato em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós começamos a pensar um pouquinho em quem é Deus, se você lembrar, o primeiro estudo que nós falamos sobre esse contexto de quem é Deus, eu apresentei para vocês 4 situações ou 4 princípios dos quais nós podemos ver quem é Deus. O primeiro princípio, para você lembrar um pouquinho, foi quem é Deus. Por quê? Deus ama você e Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Se Deus Ele quer se fazer conhecer, Ele vai agir de uma forma sobrenatural na tua caminhada. O segundo princípio que nós observamos durante esse tempo foi que o homem é pecador. Sendo ele pecador, ele está separado de Deus. Por isso, o homem por si só não pode experimentar o plano ou o amor de Deus para a sua vida. Ele precisa de uma intervenção miraculosa. Foi essa forma que Jesus arrumou uma solução. Então, o terceiro princípio foi o qual? Jesus Cristo foi e é a única solução para o homem pecador. Porque por meio dele nós podemos conhecer e experimentar o amor, o plano de Deus para nossa vida, para a tua vida. Quando você entende tudo isso, você consegue viver de uma forma um pouco mais harmoniosa. Você entende que sem Cristo não somos nada. Precisou a intervenção de Deus para que a gente pudesse viver uma vida diferente. E o quarto princípio que nós trabalhamos durante esse tempo foi que nós precisamos receber Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. Precisamos colocar a nossa vida como um propósito, Deus como centro de tudo. E esse convite é um convite pessoal para você. Jesus está falando para você, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar em tua casa, vou cear com você e você vai cear comigo. Esse é o convite de Cristo, pedindo permissão para entrar na tua casa. Só então nós podemos conhecer e experimentar o amor, o plano de Deus para a nossa vida. Quando nós
pensamos nesses 4 princípios, aí nós vamos um pouco mais além. Um outro estudo eu falei sobre quem é Deus, ou quem é esse Deus que se deixa conhecer pessoalmente. Quem é esse Deus que se deixa conhecer por você, né? Ele é único, o único Deus vivo, verdadeiro e em espírito pessoal. Ele é eterno, ele é infinito e ele é imutável. O nosso Deus não muda. Por quê? Porque ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas e ele está em todo lugar. É essa confiança que nós temos que ter. É esse Deus que nós somos submissos. Quando nós entendemos isso, nós vemos que ele é perfeito em santidade. Ele é perfeito em justiça, ele é perfeito em amor e em verdade. Quando você para entender tudo isso, você vai ver que ele é criador. Por que ele é criador? Porque ele nos sustenta, porque ele é o nosso redentor, porque ele muda a história do ser humano a partir do momento que o ser humano deixa ser governado por ele. Quando nós aceitamos a Cristo e deixamos ele nos governar, ele ser o centro da nossa vida, nós vamos viver uma vida totalmente diferente. É esse princípio que ele quer de nós. Então, quando você entende tudo isso, você entende que Deus é infinito. Mas infinito o quê? Em sua santidade, em todas as demais perfeições. Ele é infinito. Não tem como você mensurar a grandiosidade do nosso Deus. Ele é imenso, ele é soberano, ele pode todas as coisas. Por isso, nós devemos entender que todo o amor, todo culto, tudo que nós prestamos a ele é uma forma de obediência. Quando você entende quem é Deus, você começa a viver de uma forma obediente. E resumindo tudo isso, nós entendemos que Deus, em sua triunidade, ele é eterno. Por quê? Porque ele se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão na essência. E hoje, amados, eu quero falar um pouquinho sobre essa característica, né? Se você for procurar, né, nós não encontramos na Bíblia a palavra, né, dessa triunidade, do Deus trino, mas nós conseguimos observar na caminhada, no contexto, Deus se revelando nas 3 pessoas da Trindade. Talvez alguém pode questionar, mas não tem trindade na Bíblia. Sim, a palavra trindade não tem, mas Deus se mostra como 3 pessoas. E hoje, amados, eu quero falar um pouco sobre a primeira pessoa, Deus Pai. Quando você vai lá no Evangelho de João, do capítulo 12 até o capítulo 17, você pode ver que esse trecho, ele é totalmente diferente dos demais textos dos evangelhos. Por quê? Porque ali a gente vê Jesus mergulhando em uma conversa com seus discípulos que ele enche o nosso coração. Ele começa a mostrar ou se revelar aos seus discípulos em verdade, intensidade. Ele faz com que os seus discípulos possam entender quem é Deus. Quem é esse Deus Pai? E ele mostra que na sua missão de Pai, na sua missão, ele se revela para os seus discípulos. E a conversa com o Deus Pai, ela é de uma forma incomparável. E é uma forma muito intensa. Ele mostra esse relacionamento com Deus nunca antes visto nos evangelhos. Quando a gente para pensar em tudo isso, não é à toa que uma parte do trecho da Bíblia, né, nos evangelhos, ele fala mais de 50 vezes chamando Deus de Pai. Jesus expressando dessa forma, o Deus Pai.
O que ele quer mostrar para nós? O que ele quer que a gente entenda como seus discípulos? Ele quer que a gente entenda que nessa figura paterna na Bíblia, ele mostra uma figura forte, uma figura imponente, uma figura de paternidade. Não é algo derivado de uma família humana. Não é esta forma que ele quer mostrar. Mas ele quer mostrar essa conexão dessa trindade. Ele quer mostrar esse relacionamento do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Com a vinda de Jesus e a sua exposição aqui na Terra, né, que ele fez o relacionamento com o Deus Pai dos céus. Então nós podemos aprender muito nesse relacionamento, tanto na relação de pais e filhos aqui na Terra, quanto essa aproximação maior e mais intensa para com o Pai Altíssimo. Quando nós pensamos em Deus Pai, o que vem na tua cabeça? Deus Pai, qual é a função do Deus Pai? A primeira função do Deus Pai é o Deus provedor. Por que é provedor? A própria criação, tá? Ela é plena e ela demonstra todo o cuidado de Deus com o homem. Ela demonstra a abundância de Deus na criação, a abundância nas possibilidades para se cultivar e colher os alimentos, variedade de recursos naturais, tudo aponta para a provisão de Deus. Hoje talvez você possa estar olhando aí e ver que o fundo, né, não é o lado da minha casa, né? Hoje eu estou aqui em Florianópolis, em Biguaçu, no acampamento Batista Catarinense, e aqui a gente pode observar um pouco dessa grandiosidade de Deus. Aonde eu estou, quando eu olho para trás, eu consigo ver o mar. Eu consigo ver o mar, a sua grandiosidade, Deus provendo essa abundância, essa imensidão. E quando eu olho para frente, eu consigo ver a natureza. Eu consigo ver árvores, eu consigo ver o esplendor de Deus na sua criação. Eu hoje consegui observar o pôr do sol maravilhoso. Por quê? Deus se demonstrando como Criador de todas as coisas, como provedor. Então, quando eu vejo Deus como provedor, né, e eu consigo entender que tudo isso Ele fez para o seu louvor. Tudo isso Ele fez para que a gente se alegrasse, apesar do homem estar gerando tudo isso que Deus fez de uma forma péssima, destruindo, maltratando, poluindo. Ele está, tudo que Deus proveu, tudo que Deus fez e é bom, o homem muitas vezes não está sabendo aproveitar esses recursos. Mas ainda bem que o nosso Deus, Ele é um Pai amoroso. Quando eu paro para pensar nesse Pai amoroso, o amor é a característica essencial de Deus. Se você for olhar depois na Bíblia, né, lá em João, 1 João capítulo 4, versículo 8, ele fala que não, né, quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Como você vai poder dizer que ama alguém se você não tem esse relacionamento pessoal com Deus? Ele quer que você ame com toda a intensidade, porque Ele é amor. Ele não é só o provedor. Muitas vezes nós queremos Deus para prover. Ah, Senhor, eu preciso de tal coisa, de tal situação, que Tu resolva os problemas da minha vida. Ele pode sim, porque Ele é o provedor. Ele tem tudo sob seu controle, tudo está em suas mãos. É na força do Espírito Santo que nós somos vencedores. Mas muitas vezes nós esquecemos que Ele é amor. Mesmo sendo provedor, Ele é um Deus de amor. E Ele não é um Deus frio, cruel. Ele é um Deus Pai carinhoso. É aquele Pai que te afaga, aquele Pai que te cuida, aquele Pai que fica triste em ver os seus filhos se desviarem para o mal. É aquele Pai que se lamenta quando um filho sai do caminho. Deus nos criou, amados,
para o seu louvor, para a sua glória. Mas muitas vezes nós estamos perdidos. Por quê? Porque não queremos permanecer no caminho. E quando isso não acontece, quando nós não permanecemos no caminho, o que acontece na nossa vida? Ele nos corrige. Por que Ele nos corrige? Para manter a nossa vida na justiça. Você também não é assim? Como pai, como mãe, quando teus filhos saem da linha, você não os corrige? Você não os traz novamente para a essência? É isso que nós temos que entender. Muitas vezes passamos limitações, dificuldades, porque Deus está tratando de nós. Deus está cuidando de nós de uma forma especial. E esse Deus, Ele é soberano, Ele é amoroso. Por causa do seu amor, o Pai, Ele é tão misericordioso que Ele nos ofereceu uma segunda chance. Lembra? Você nasceu destituído da glória de Deus, nasceu em pecado. Você nasceu afastado de Deus. O pecado faz separação. Mas Ele, como Pai, como provedor, como Pai de amor, o que Ele fez? Ele ofereceu o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você. É justamente por você que muitas vezes não crê. Muitas vezes você só quer os benefícios de Deus. Você não quer ter um relacionamento. Quantos filhos abandonam o pai e depois, quando o pai morre, ele quer receber a herança? Ah, eu tenho direito porque eu sou filho. Mas viveu totalmente longe e afastado do pai. Muitas vezes você também faz assim com Deus. Você tem uma vida totalmente desregrada, afastada do Criador, e quando surgem as dificuldades você fala: ai, Senhor, tem misericórdia de mim. E muitas vezes as coisas não acontecem, aí você fala: Deus é mau comigo. Eu vejo tantas pessoas sendo abençoadas, e por que eu não sou? A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação do homem com Deus. Por isso, Ele nos ama tanto que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer lá na cruz do Calvário por cada um de nós. João 3,16 fala, né? Que Ele deu o seu Filho único, Ele deu o seu melhor, Ele deu um presente para nos resgatar, pessoas que estavam totalmente perdidas. Mas Ele não é simplesmente só esse Deus provedor, esse Deus amoroso, mas Ele também é, amados, o Deus protetor. A provisão e o amor de Deus Pai, elas se manifestam de diversas formas na nossa caminhada. Uma delas é na proteção. Na nossa fragilidade, quando estamos frágil, não apenas fisicamente, mas Jesus mostrou que o inimigo queria peneirar Pedro. Quando Pedro estava passando por um momento difícil, Satanás pede para Jesus: olha, deixa eu peneirar Pedro. E o que Jesus fala? Jesus não permite, porque ele conhecia a fragilidade do seu discípulo. Quantas vezes você está reclamando, murmurando, mas você não entende que Deus está te protegendo? Deus está te livrando de tantas situações, porque Ele conhece a tua fragilidade, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe que você precisa de algo diferente. Quando nós entendemos que Deus nos protege como Pai, a proteção que nós recebemos é muito maior do que qualquer escudo ou do que qualquer carro blindado. A proteção de Deus, ela vem trazer paz, trazer alegria para o nosso corpo. A nossa alma permanece intacta no Senhor. Por quê? Porque Ele nos protege. Ele tem alegria em nos defender. Deus tem prazer em proteger os seus. Você se sente protegido por Deus? Ele, como Pai, Ele tem te protegido? E ainda mais, Ele é o Pai eterno, né? Então, como Pai eterno, uma das angústias que temos como filhos, realmente, muitas vezes, é achar que Deus está distante de nós.
Eu lembro que no início do meu ministério, tinha uma pessoa na igreja que sempre ela orava, falava, né? Ah, o Senhor, meu Deus, que está lá nos altos céus, né? Colocava Deus tão longe, um Deus tão longe, tão insignificante. Um dia eu pedi para aquela pessoa, falei, olha minha irmã, eu noto na tua oração que você sempre coloca esse Deus distante, né? Um Deus que está lá nos altos céus. Eu falei, você tem que mudar a tua oração, porque Deus se faz presente na tua vida em todo o tempo. Deus está junto com a gente. Ele fala, estarei contigo todos os dias até o final dos tempos. Então por que você coloca Deus separado, tão longe? Ah, Deus está no céu e estou aqui na terra. Não, Deus está com você em todo o tempo. Porque Ele te protege, Ele te ama, Ele é o provedor. E a promessa dele de estar todos os dias. Então, amados, nós estamos debaixo das mãos de Deus. Pense nisso. Pense, você está protegido. O salmista, no Salmo 91, ele fala, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você tem habitado no esconderijo do Altíssimo? Você se sente coberto pela presença de Deus? Você tem se relacionado com Ele em todo o tempo? Deus quer nos abençoar. E Ele quer que você viva uma vida frutífera. E a forma mais eficaz de nós, como filhos, ter essa presença de Deus é quando nós nos entregamos. É quando nós nos relacionamos. É como aquela criança, né, que se lança no colo do pai. Hoje meu filho estava com a filhinha dele no shopping. E o engraçado, né, a confiança dele jogar. Ele jogava ela numa piscina de bolinha. Ela tinha confiança, porque quem estava lançando ela era o pai. Não era uma pessoa estranha. E Deus também faz com a gente assim, Ele fala, se lança. Né? Peça para Ele te pegar no colo, te girar no ar. Porque Ele te protege, Ele te cuida. Esse é o nosso Pai eterno. Ele tem poder e Ele tem todo o domínio sobre a nossa vida. Amados, para concluir, nós também temos que entender que esse Pai, Ele é Salvador. Lembramos que a provisão, o amor e a proteção de Deus são plenamente representados em uma ação que muda toda a nossa vida. Qual é essa ação? É a nossa salvação. Quando recebemos Cristo na nossa vida, a partir do momento que você toma uma posição de dizer, Senhor, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero que tu me proteja, que você viva na minha vida. Eu quero abrir mão da minha humanidade e viver conforme a tua vontade. Eu quero me tornar totalmente dependente de ti. A partir desse momento, amados, o reino das trevas não tem mais poder, nem influência sobre tua vida. Ele pode até tentar. A palavra de Deus diz que o inimigo está ao derredor, furioso como um leão. Mas Deus é o que está no controle da tua vida. Ele é o centro da tua vida. Ele é esse Pai que não mediu esforços para trazer a salvação para você. Lembra? Como Pai eterno, como protetor, Ele deu o seu Filho para morrer por você. E como Salvador, foi com o sacrifício vicário de Cristo, lá na cruz do Calvário, que Ele nos redimiu e nos trouxe a oportunidade de vivermos uma vida totalmente diferente. Por isso, amados, a salvação é algo gratuito. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, né, a palavra de Deus diz que e tudo de graça, já que foi o próprio Filho Jesus Cristo quem pagou por tudo. Simplesmente você tem que aceitar, tomar uma posição. Não é à toa que Deus é apresentado como Pai por Jesus. Mais de 50 vezes no Novo Testamento. Em nossa missão como pais, amados, nessa jornada terrena, nós estamos talvez muito longe de ficar sem referência.
Por quê? Porque temos Deus como essência. Nós temos que aprender a criar nossos filhos, tendo os nossos olhos nesse modelo tão rico, nesse modelo verdadeiro de pai amoroso, de ser provedor, de amar, de proteger, de cuidar dos nossos filhos, mesmo depois que eles não estiverem embaixo de nossas asas. Nossos filhos vão ser para sempre. Nossos filhos não são somente quando estão dentro das nossas casas, sustentados por nós. Os nossos filhos, eles são filhos sempre. E eles têm que aprender a confiar em nós como pai. Como pai provedor, como pai sustentador, nós não podemos abrir mão de vivermos os princípios bíblicos. Qual tem sido o teu estilo de vida? Qual é a referência tua para a criação dos teus filhos? Será que você tem se doado? O maior exemplo que nós temos é do Deus Pai, cuidando de nós em todo o tempo. Por isso, amados, nesse momento eu quero orar com você. Eu quero pedir para que o Santo Espírito de Deus possa estar trabalhando no teu coração. Lembre, né? Temos que aprender a assumir o nosso papel como verdadeiros filhos de Deus nessa caminhada. Eu não sei quanto a você, mas eu creio que Deus continua no controle. Deus continua sendo Pai de amor. E você? É submisso à autoridade dele? Ou você tem sido um filho rebelde? Um filho que não ama, um filho que não busca, um filho que não tem essa intensidade de vida. Talvez você tenha sido esse filho pródigo. E eu quero te dar a oportunidade nesta noite de você orar comigo. E você pedir, Senhor, se eu tenho sido esse filho pródigo, eu quero voltar para estar debaixo das asas do Deus Pai. E com certeza, se você orar e pedir essa proteção para Deus, Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Eu creio nisso. Eu creio e tenho certeza que Deus é fiel e Ele vai realizar muitas coisas. Basta você continuar firme na presença do Pai. Vamos orar? Pai de amor, Pai, na tua infinita misericórdia, soberania, declaramos que tu és Rei, que tu és o nosso Senhor, que tu és o nosso Pai Todo-Poderoso. O provedor, é o Pai de amor, é o Pai Salvador, o Pai que regenera os seus filhos, é aquele Pai eterno que tem o prazer em nos proteger em todo o tempo. Eu sei, Senhor, que existe uma imensidade de pessoas que não veem Deus como Pai, mas veem o Deus como aquele homem que pode favorecer. Simplesmente aquele homem que no momento difícil eu posso clamar e Ele vai me atender. Mas quando nós entendemos que Tu és Pai, nós somos submissos à Tua autoridade. Como Pai, nós não questionamos o que Tu nos dá, mas simplesmente aceitamos e somos gratos. Mas quando não olhamos como Pai, nós queremos determinar, queremos obrigar que Tu nos conceda algo que muitas vezes não nos pertence. Quando eu entendo que Tu és o Pai provedor, eu consigo descansar na Tua presença. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado especial. Obrigado pela Tua infinita misericórdia e soberania. Eu creio, Senhor, que tudo está no Teu controle. Tua palavra diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a Tua permissão. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que está assistindo essa live e peço, Senhor, que Teu Santo Espírito habite no coração de cada um. Se existe alguma pessoa, Senhor, nesta noite que sentiu tocado por essa palavra, entendeu quem és esse Deus Pai e realmente está falando, Senhor, eu quero recebê-lo como Pai. Eu quero Te aceitar como Pai, porque com certeza quando eu entendo que Tu és meu Pai, eu tenho direito à herança, eu tenho direito às bênçãos que Tu tem prometido para os Teus filhos. Senhor, trabalha no coração de cada um. Que a Tua alegria, a Tua misericórdia continue na vida de todos nós, Senhor. Eu clamo grato
em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque não há Deus maior, não há Deus tão grande, não há Deus como o Senhor na nossa caminhada, Pai. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Muito obrigado, Senhor, porque um dia Tu nos escolheu para caminhar na Tua presença. Eu oro em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe você e que tu tenha uma semana repleta de paz e alegria. No próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos o nosso culto dominical. Você é muito bem-vindo presencialmente ou pode nos acompanhar através dessa live. Deus abençoe você e a tua família em nome de Jesus. Amém.